Não tem nada mais chato do que você encontrar uma tarefa difícil que você não consegue de jeito nenhum lidar com ela. Meu nome é Joyce Coelho, você está no canal Dica Pra Hoje e é sobre isso que a gente vai falar. Antes de começar a dar as dicas para você conseguir lidar com algo que te parece muito difícil, eu tenho que te falar primeiro para você enxergar o problema real. Eu já falei algumas vezes para vocês na questão do foco, o foco mesmo como dessa câmera. Se eu coloco minha mão aqui à frente, parece que ela é maior que a minha cabeça. Mas quando a gente olha do tamanho real, você vê que não. Mas o foco só na minha mão faz parecer que ela até cobre o meu rosto. Não é bem assim. Então quando você coloca o problema muito em evidência, ele acaba parecendo maior do que ele é. Mas calma, se você enxergar com os olhos reais, você vai ver que é completamente possível lidar com ele. O vídeo de hoje não é para falar sobre coisas difíceis de uma forma generalizada, como todos nós lidamos com problemas. Hoje eu quero falar sobre aquilo que parece realmente difícil, que você já buscou de todas as formas soluções, que você já fez de tudo e não conseguiu encontrar uma solução. Sabe aquilo que é realmente difícil para você? Então os próximos passos vão te ajudar bastante. A primeira dica é busque aprendizados com quem já conseguiu. É muito mais fácil você ver a caminhada de alguém, olhar para aquela pessoa e falar, deve ter sido muito fácil. Porque você viu a pessoa do nada pular do 0 para 100. E isso não existe. Todo mundo tem uma caminhada, todo mundo tem um percurso que prosseguiu, que caminhou. Então seja alguém que você já conhece no seu dia a dia, um parente, um amigo, um colega de trabalho, enfim. Como também alguém que você admira, alguma celebridade, algum influencer, alguém que tem uma história para compartilhar. Leia a biografia dessas pessoas, siga essas pessoas nas redes sociais, se ela fizer live, se ela der espaço para você fazer perguntas, faça uma pergunta que seja muito útil para você ter uma resposta para esse problema difícil. Hoje em dia a gente tem esse benefício com as redes sociais, principalmente no Instagram, essas pessoas que antes pareciam tão distantes acabam se aproximando da gente. Então quando eles abrem essa tag para perguntas, para de ficar querendo saber um pouco da vida pessoal no sentido de intimidade e começa a fazer perguntas estratégicas para te ajudar naquilo que você precisa realmente saber. O segundo passo é tenha uma lista de tarefas claras. Quando você sabe exatamente o que precisa ser feito, o problema parece menos difícil de lidar. Então quando você sabe qual o primeiro passo que você tem que dar e depois logo em seguida você tem um caminho mesmo a percorrer, você começa a enxergar os passos e não o problema em si. Então não importa o quão difícil está para lidar com ele, como você já sabe o que você tem que fazer, fica muito mais simples, você fica mais leve, você fala, não, eu só vou fazer isso, isso, e no fim esse problema vai estar resolvido, menos mal, uma coisa a menos para eu me preocupar. Então tenha uma lista clara de ações para você fazer para resolver. O terceiro passo é faça a mesma coisa de formas diferentes. Eu sei que é muito comum as pessoas falarem assim, eu tenho dificuldade em ler, porque ler pra mim eu perco o foco, eu fico com sono. Mas você já tentou ler num lugar diferente, por exemplo? Você já tentou ler em um dispositivo diferente, ao invés do livro físico, ler um e-book, ou então ler no celular, ou então ao invés de ler à noite, ler de manhã, ou ao invés de ler no quarto, ler na sala, ou ao invés de ler em casa, ler numa biblioteca, ler numa praça, num parque? Faça a mesma coisa, só que de formas diferentes. Pode ser que o problema não seja a ação que você está executando, mas a forma ou o lugar onde você está executando. De tanto você buscar caminhos diferentes, pode ser que você encontre a resposta onde você menos imagina. Voltando para a dica número 2, onde você tem que ter uma lista de tarefas claras, a 4 é faça quantas vezes forem necessárias. Seja incansável em repetir os processos para você conseguir chegar no seu caminho. Já imaginou se quando você começasse a andar você tivesse desistido? Já imaginou se quando você começasse a falar, os primeiros erros, as primeiras risadas das pessoas te fizessem desistir de falar? Hoje você simplesmente seria mudo? É a constância no hábito que faz você alcançar, porque cada vez que você repete o ato e vira hábito, você vai ficando cada vez mais excelente nessa prática. E quanto mais excelente você fica, melhores os resultados. Então, se parece muito difícil, faça o que precisa ser feito incansavelmente, que eu tenho certeza que você vai conseguir resolver. E a quinta e última dica tem muito a ver com um vídeo que eu já gravei, não sei se já foi. Se já foi a hora, eu vou colocar ele aqui embaixo pra vocês.
para cada dificuldade que você encontra, gere 3 soluções. Então eu dei o exemplo da leitura para vocês. Se você tem dificuldade para ler, primeiro descubra. Uma solução pode ser determinar métricas de leitura, então quantos minutos eu vou ler, ou quantas páginas eu vou ler, ou quantos capítulos eu vou ler por dia. A primeira solução. A segunda solução pode ser num lugar diferente do que eu costumo ler, às vezes o ambiente que eu tô lendo acaba me distraindo. A terceira solução seria mudar o horário da minha leitura. Eu acabo lendo logo antes de dormir e aí eu tô cheia de sono e não termino, ou eu leio logo quando eu acordo que eu tô sonolenta, não consigo prestar atenção, mudar o horário. Então eu gerei 3 soluções para um problema que às vezes você acha que é muito difícil de lidar. Esses passos servem para qualquer dificuldade que você tenha. Coloque em prática, porque não adianta você assistir o meu vídeo e falar: nossa, Joyce, essas dicas são muito boas. Faz muito sentido, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas você não coloca em prática, então você não vê as coisas acontecendo na sua vida. Coloque em prática, que eu tenho certeza que você vai ter um monte de histórias para contar sobre os resultados que você alcançou. A questão não é quão difícil é para você resolver. A questão é o quão incansável você é em encontrar soluções. Te espero no próximo vídeo aqui no canal. Até lá!